Toronto. Uma cidade vibrante, cheia de vida e sons urbanos, mas que nas noites frias de novembro, parece guardar segredos nas sombras das suas ruas iluminadas por postes amarelados. O vento cortante se espalha pelas calçadas molhadas, carregando o cheiro da chuva recente e de folhas mortas. É nesse cenário, em uma tranquila vizinhança de casas antigas, que a história de Ethan começa. Ethan Miller tinha 15 anos. Alto para sua idade, com cabelos castanhos bagunçados e olhos que sempre pareciam observar algo além do que os outros viam. Morava com a mãe, Elaine, e a irmã mais nova, Lily, em uma rua que conhecia cada curva e cada árvore caída. Para os vizinhos, ele era um garoto comum, tímido, mas de sorriso fácil e curioso. Sua rotina era marcada por pequenos hábitos que construíam a sensação de segurança em sua vida. Acordar cedo, ajudar na cozinha, preparar sua mochila e pegar o ônibus para a escola. Era um adolescente sonhador, apaixonado por astronomia, e costumava passar as tardes observando o céu atrás de constelações, anotando cada detalhe em seu caderno surrado. As noites em Toronto eram particularmente silenciosas naquele bairro. Apenas o som ocasional de carros passando, o eco de passos na calçada e o farfalhar das folhas compunham a trilha sonora da rotina de Ethan. Era um som familiar, reconfortante, até que, em novembro de 2023, algo mudou. Elaine recordava como Ethan sempre adorava caminhar até a pequena biblioteca local depois da escola. Ele dizia que encontrava paz entre os livros e que podia passar horas ali. Ninguém imaginaria que aquela mesma biblioteca se tornaria, meses depois, um ponto crucial em um mistério que abalaria toda a cidade. Os vizinhos, muitas vezes, viam Ethan sentado na frente de sua casa, contemplando o movimento da rua, perdido em pensamentos. Ele era observador, atento, como se pudesse sentir coisas que os outros não percebiam. Talvez fosse apenas a sensibilidade de um adolescente, mas Elaine tinha um pressentimento inexplicável, algo que nunca soube explicar. Ethan tinha poucos amigos, mas leais. Passava os fins de semana com Samir e Lucas, seus companheiros inseparáveis de videogame e aventuras pelo bairro. Eles compartilhavam segredos de garoto, planos para o futuro, sonhos de viagem, principalmente, teorias sobre os mistérios do universo. A vida de Ethan parecia comum, quase banal, mas cada detalhe, os hábitos, as observações, os cadernos cheios de anotações, construíam uma personalidade complexa e cheia de nuances. Era exatamente essa rotina que, quando quebrada, fez o desaparecimento dele se tornar um enigma que nenhum adulto estava preparado para enfrentar. Naquela terça-feira, 14 de novembro de 2023, a cidade amanheceu cinzenta, com uma chuva fina que transformava as ruas em espelhos de reflexo. Ethan saiu de casa, como sempre, mochila nas costas, fone de ouvido no bolso, e um sorriso que ninguém veria novamente por semanas. Nenhum vizinho percebeu nada de diferente naquele instante. Pouco depois, a escola enviaria uma mensagem preocupante: Ethan não havia chegado. O que começou como uma ausência incomum, rapidamente se transformou em pânico silencioso. As ruas molhadas, os passos que antes eram sons familiares, agora pareciam murmúrios de um segredo não revelado. Ethan adorava os fins de semana, quando podia explorar Toronto de um jeito diferente. Pegava sua bicicleta e se aventurava pelas ruas laterais, sempre observando os detalhes que passavam despercebidos: grafites coloridos, portas antigas com dobradiças enferrujadas, pequenos animais que surgiam entre arbustos e lixeiras. Cada descoberta era registrada mentalmente ou no caderno que carregava consigo. Ele tinha um fascínio especial por prédios antigos, principalmente aqueles abandonados. Ethan não via perigo, via histórias. Certa vez, convenceu Samir e Lucas a acompanhá-lo até uma antiga fábrica de tecidos, onde encontraram papéis antigos, máquinas enferrujadas e um relógio quebrado que, para Ethan, parecia marcar o tempo de outra era. Na escola, Ethan era quieto, mas eficiente. Gostava de matemática e ciências, sentia prazer em resolver problemas que outros evitavam. Professores o descreviam como pensativo e curioso demais para sua idade. Ele sempre buscava explicações para tudo, desde a física dos eclipses até o porquê de algumas ruas ficarem iluminadas apenas parcialmente à noite. Apesar da timidez, Ethan tinha uma conexão profunda com sua mãe e irmã. Elaine recordava das noites em que ele contava histórias inventadas, sempre com final inesperado, fazendo Lily rir até dormir. Aquelas histórias, aparentemente inofensivas, refletiam uma imaginação viva e uma sensibilidade rara para um adolescente. Seus interesses não se limitavam a livros e aventuras. Ethan adorava música, principalmente sons instrumentais,
que o faziam viajar sem sair do lugar. Muitas vezes, ele criava pequenas playlists com sons da natureza, da cidade e até ruídos captados de lugares inusitados. Para ele, cada som carregava uma emoção escondida. O garoto também cultivava um caderno secreto, onde desenhava mapas da cidade, indicando caminhos que apenas ele conhecia, misturando realidade e fantasia. Elaine nunca o viu com raiva ou desespero. Até nas frustrações, Ethan mantinha uma calma quase poética, como se compreendesse algo que os adultos não podiam. Os fins de tarde eram o momento favorito de Ethan. Ele caminhava sozinho pelos parques próximos, observando o pôr do sol refletindo nas janelas dos prédios e nas poças de água. Muitas vezes, anotava pensamentos aleatórios, reflexões sobre pessoas que passavam, sobre a cidade e até sobre sua própria vida, sempre com uma profundidade incomum para sua idade. No dia 13 de novembro, apenas um dia antes de desaparecer, Ethan contou à mãe que planejava visitar uma biblioteca diferente, mais afastada de casa. Disse que queria um livro antigo sobre constelações que não encontrava na biblioteca local. Elaine lembrou-se de sentir uma pontada de preocupação, mas confiou no filho, como toda mãe confia. A rotina de Ethan tinha uma mistura de previsibilidade e surpresas. Ele sabia que alguns dias seriam comuns, mas sempre encontrava maneiras de torná-los especiais, seja desenhando, explorando ou criando novas histórias. Essa habilidade de transformar o ordinário em extraordinário era parte de sua essência, e também a razão pela qual seu desaparecimento seria tão doloroso para todos. E é importante lembrar, se você gosta desse tipo de história misteriosa, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos. A história de Ethan, como veremos, é um lembrete de que até nas cidades mais conhecidas, os mistérios podem estar mais próximos do que imaginamos. Na manhã de 14 de novembro de 2023, Ethan saiu de casa como de costume, mochila nas costas, o caderno de constelações dentro dela, e um casaco azul que já estava gasto nas mangas. Elaine ainda o viu na calçada, acenando para Lily, que se preparava para ir à escola. Ninguém poderia imaginar que seriam os últimos sinais dele em segurança. Ele planejava caminhar até a biblioteca que ficava a cerca de 20 minutos de sua casa. Era uma rota que percorria várias ruas residenciais e uma avenida pouco movimentada, margeada por lojas antigas, cafés fechados e casas com portões enferrujados. Naquele dia, o céu estava cinza, e a chuva fina fazia o asfalto brilhar. Testemunhas relatariam mais tarde ter visto um adolescente com mochila azul atravessando a rua principal por volta das 8h20. Mas as descrições eram vagas, e ninguém conseguiu confirmar se era realmente Ethan. Algumas pessoas disseram ter ouvido passos apressados, outros notaram um farfalhar de casaco, mas tudo desapareceu rapidamente, como se a cidade tivesse engolido o garoto. No caminho, Ethan costumava parar em uma pequena banca de jornais para comprar balas ou um chocolate. Naquela manhã, ele não parou. O dono do estabelecimento, ao ser questionado, afirmou que ninguém havia passado comprando nada. Um detalhe pequeno, aparentemente irrelevante, que mais tarde se tornaria um ponto de investigação. Ethan nunca pulava essa parada. Câmeras de segurança próximas registraram um movimento confuso. Um vulto atravessando a rua, depois outro próximo a uma entrada de estacionamento deserta. Mas a resolução das imagens era baixa, e nada identificava claramente Ethan. Apenas seu casaco azul, vislumbrado por um instante, sugeria que ele realmente havia passado por ali. Ao chegar perto da biblioteca, Ethan se aproximou de uma porta lateral, que estava entreaberta devido a obras no prédio. Testemunhas afirmaram ter ouvido um som metálico, como uma porta batendo, mas ninguém viu ninguém entrar. O lugar parecia vazio, silencioso demais para uma manhã de novembro. Alguns objetos chamaram a atenção dos investigadores mais tarde. Um lápis de cor encontrado no chão, próximo à entrada, e uma mochila parcialmente aberta, com cadernos espalhados, mas sem sinais claros de luta. Tudo indicava confusão, pressa, ou talvez um momento de distração que teria levado Ethan a se afastar do caminho habitual. No bairro, rumores começaram a circular rapidamente. Crianças comentavam ter visto um homem estranho observando a biblioteca. Adultos falavam de um carro preto que passava devagar pelas ruas. Nada confirmado, tudo fragmentos de memórias e olhares suspeitos. A sensação era de que algo invisível havia capturado o garoto sem deixar rastros claros. O desaparecimento de Ethan foi reportado à polícia por volta das 10 horas, quando Elaine percebeu que ele não havia chegado à escola nem retornado para casa. O medo se transformou em pânico. Oficiais chegaram rapidamente, percorrendo ruas e questionando vizinhos, mas nenhum indício concreto surgiu naquele primeiro dia.
E é aqui que a tensão se intensifica, e se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora para não perder os próximos capítulos desse caso misterioso. A história de Ethan mostra como algo que começa como um dia comum pode se transformar em um enigma que desafia toda a lógica. Quando a notícia do desaparecimento de Ethan se espalhou, a vizinhança mergulhou em uma mistura de incredulidade e medo. Portões que antes pareciam acolhedores agora pareciam barreiras invisíveis, e as ruas familiares se transformaram em corredores de tensão. Elaine mal conseguia falar, os olhos inchados de chorar refletindo a luz cinzenta do dia. A polícia iniciou buscas imediatas, indo de casa em casa, questionando vizinhos e amigos próximos. As descrições eram consistentes: um adolescente de 15 anos, cabelos castanhos bagunçados, casaco azul, mochila nas costas. Mas nenhum rastro concreto de Ethan foi encontrado. Cada esquina e cada rua pareciam guardar silêncio, como se a cidade tivesse engolido o garoto. Samir e Lucas, amigos inseparáveis, foram os primeiros a relatar detalhes sobre o dia anterior. Contaram que Ethan parecia animado, planejando visitar a biblioteca distante, mas nada indicava que algo pudesse acontecer. O choque foi profundo. Para eles, era impossível imaginar que um amigo tão cuidadoso pudesse simplesmente desaparecer. Os investigadores encontraram o caderno de Ethan, esquecido em sua casa. As páginas estavam repletas de mapas da cidade, observações de ruas e esquinas, notas sobre constelações e pequenos desenhos de prédios abandonados. Alguns especialistas apontaram que ele parecia registrar mais do que apenas o cotidiano, como se percebesse algo que os outros não viam. Durante os dias seguintes, voluntários se uniram às buscas. Parques, ruas laterais e até a biblioteca foram revistados com atenção. Cartazes foram espalhados, cada um com a foto sorridente de Ethan, acompanhado do aviso: desaparecido desde 14 de novembro de 2023. O silêncio da cidade contrastava com o desespero das famílias. O desaparecimento começou a ganhar atenção da mídia local. Programas de notícias entrevistaram Elaine e Lily, enquanto jornalistas investigavam possíveis pistas. Algumas teorias surgiram rapidamente: um sequestro, um acidente, ou até mesmo uma fuga. Mas ninguém conseguia explicar o desaparecimento sem sinais de luta ou evidências claras. Na casa de Elaine, cada som provocava sobressaltos. O rangido do piso, o bater da porta, o telefone tocando inesperadamente, tudo parecia amplificado. A mãe sentia que Ethan ainda estava por perto, mas invisível, como se a própria cidade tivesse escondido o filho dela. Testemunhas que relataram ter visto um carro preto ou um homem estranho foram investigadas, mas nada concreto surgiu. Cada informação parecia se perder em rumores e incertezas. Os investigadores começaram a perceber que o caso não seria resolvido facilmente, e que talvez detalhes minúsculos se tornassem a chave para entender o que aconteceu. Enquanto isso, as redes sociais começaram a criar uma rede de apoio. Grupos de moradores compartilhavam informações, fotos e relatos, na esperança de encontrar qualquer pista sobre Ethan. A cidade, embora grande, começou a sentir-se menor e mais vulnerável, como se todos os habitantes compartilhassem a mesma ansiedade silenciosa. E para você que está acompanhando essa história intrigante, não se esqueça de se inscrever no canal. Muitos detalhes ainda estão por vir, e a investigação de Ethan revela que, mesmo em uma cidade aparentemente conhecida e segura como Toronto, o mistério pode se instalar de forma inesperada. Nos dias que se seguiram, a polícia passou a revisar cada detalhe da vida de Ethan. Telefone, e-mails, redes sociais. Tudo foi analisado, em busca de algo que pudesse indicar para onde ele teria ido ou com quem. Mas, curiosamente, nada parecia fora do normal. Cada mensagem era típica de um adolescente curioso e gentil. A biblioteca distante, que Ethan planejava visitar, se tornou um ponto central na investigação. Os investigadores revisaram registros de entrada e saída, mas não havia nenhuma assinatura de empréstimo naquele dia, nem sinal claro de que ele tivesse passado pela porta. A sensação de desaparecimento absoluto aumentava a cada pista que não levava a lugar algum. Durante buscas noturnas, voluntários e policiais relataram ouvir sons estranhos perto de casas abandonadas próximas à biblioteca. Portas rangendo, passos apressados, sussurros indistintos. Alguns diziam ter visto luzes piscando em janelas que deveriam estar apagadas. Para os moradores, o bairro parecia ganhar uma nova dimensão, a do medo silencioso. O caderno de Ethan, encontrado em sua mochila, passou a ser estudado com mais atenção. Alguns desenhos sugeriam rotas que ele parecia conhecer bem, mas que não coincidiam exatamente com os caminhos comuns para a escola ou biblioteca.
Havia símbolos que ninguém conseguia interpretar, como se o garoto tivesse registrado algo que apenas ele entendia. Uma testemunha afirmou ter visto Ethan conversando com um homem desconhecido próximo a uma praça, apenas algumas horas antes do desaparecimento. Mas a memória do relato era vaga, rosto indistinto, voz apagada pelo vento, movimentos rápidos. Mais uma vez, a cidade parecia esconder detalhes importantes atrás de sua rotina aparentemente normal. As teorias sobre sequestro começaram a se multiplicar. Alguns moradores lembravam de carros estranhos passando, outros de indivíduos observando as ruas. Mas nenhuma dessas pistas levou a suspeitos concretos. A sensação era de que Ethan tinha desaparecido sem deixar rastros, como se a própria cidade tivesse conspirado para fazê-lo sumir. Familiares de outras crianças que desapareceram anos antes começaram a entrar em contato com Elaine, oferecendo apoio e relatos de casos semelhantes. Toronto, uma cidade grande e movimentada, tinha escondido pequenos desaparecimentos sob o véu da normalidade. Isso reforçou a ideia de que cada detalhe, cada sinal, podia ser crucial. O clima na vizinhança mudou completamente. Luzes de casas ficaram mais acesas à noite, pessoas evitavam ruas desertas, e o som do vento passou a ser interpretado com cautela. Cada passo fora de casa parecia carregado de ansiedade, e a memória de Ethan tornou-se uma sombra constante sobre todos que o conheciam. As autoridades ampliaram a busca para áreas mais afastadas, parques, armazéns abandonados e até margens de rios próximos. Nada concreto foi encontrado, apenas ecos e rastros que se dissipavam rapidamente. A investigação mostrava sinais de esgotamento, mas ninguém estava disposto a desistir, nem a família, nem a comunidade. Enquanto os dias se transformavam em semanas, a ausência de Ethan começou a gerar lendas urbanas. Pessoas falavam de luzes estranhas, sussurros noturnos e figuras que apareciam e desapareciam. A linha entre realidade e imaginação começou a se confundir, e a cidade se tornou um lugar onde o desaparecimento de um garoto de 15 anos se transformava em mistério coletivo. Enquanto a investigação avançava, a polícia começou a analisar o histórico de câmeras de segurança de toda a vizinhança, revisitando imagens de meses anteriores. Pequenos detalhes que antes pareciam irrelevantes agora eram estudados com atenção obsessiva. Um carro estacionado por horas, sombras que se moviam nas calçadas, pessoas observando silenciosamente. Em um dos dias de busca, voluntários encontraram a bicicleta de Ethan encostada em um beco estreito, próximo a uma das rotas que ele desenhara em seu caderno. Estava intacta, mas o guidão apresentava marcas estranhas, como se tivesse sido empurrada ou deixada às pressas. Um detalhe que aumentou ainda mais o mistério: não havia pegadas ao redor. A cidade começou a sentir o impacto do desaparecimento. Escolas reforçaram a segurança, pais passaram a vigiar filhos com atenção redobrada, e a rotina de Toronto parecia carregada de uma ansiedade invisível. Elaine sentia cada olhar estranho, cada carro que passava devagar pela rua, como se Ethan pudesse estar ali, em algum lugar próximo. O caderno de Ethan revelou algo ainda mais intrigante: páginas com anotações sobre pessoas que ele considerava observadoras, descrevendo comportamentos que pareciam sinais de alerta. Alguns especialistas em comportamento juvenil sugeriram que Ethan poderia ter percebido algo que o colocará em risco. Mas o quê? Ninguém sabia. Um policial veterano comentou: ele não desapareceu por acidente. Alguém queria que ele sumisse, ou ele viu algo que não deveria. A frase ecoou na comunidade, provocando medo e desconfiança. Cada morador começou a olhar para o outro com cautela, como se qualquer desconhecido pudesse ter algo a ver com o desaparecimento. Enquanto isso, a mídia local passou a cobrir o caso com mais intensidade. Entrevistas com amigos, professores e vizinhos mostravam um garoto exemplar, curioso e atento, mas também vulnerável. Cada relato reforçava a ideia de que Ethan era especial, e que seu desaparecimento não era apenas mais um caso comum de adolescente perdido. As buscas se estenderam a terrenos abandonados próximos à biblioteca e aos arredores da cidade. Policiais com cães farejadores percorreram cada esquina, mas os rastros de Ethan pareciam se evaporar no ar. Era como se a cidade tivesse engolido o garoto, deixando apenas ecos de passos imaginários e folhas molhadas no chão. Durante uma noite de busca, alguns voluntários relataram ouvir vozes distantes, como se chamassem por Ethan, vindas de dentro de um armazém fechado. Ninguém conseguiu identificar a origem. A sensação de presença, de algo que não podia ser visto, começou a assombrar todos que se envolveram nas buscas. Enquanto a cidade tentava entender, Elaine começou a receber mensagens anônimas sugerindo lugares a serem revistados. Algumas pareciam pistas, outras,
meras provocações. A mistura de esperança e desespero aumentava a cada nova tentativa de localizar o filho desaparecido. E para você que está acompanhando essa história, não se esqueça de se inscrever no canal. Casos como o de Ita nos lembram Cerca que, de 3 semanas após o desaparecimento, o desconhecido detalhe chamou a nos atenção detalhes dos investigadores, e que a biblioteca às vezes parece estar sempre um passo à frente, e um funcionário notou que, em datas próximas ao desaparecimento, Ita havia feito perguntas sobre livros que não estavam disponíveis no acervo. Perguntas curiosas, quase insistentes, que agora pareciam ganhar um peso assustador. Alguns moradores começaram a relatar sinais estranhos em casas e terrenos próximos à biblioteca. Luzes piscando à noite, sombras que apareciam por segundos, e passos sem dono. Para quem acompanhava o caso, parecia que Ita não havia simplesmente desaparecido. Algo ou alguém o havia levado, deixando apenas pequenos rastros de sua presença. Durante uma inspeção detalhada, policiais encontraram um diário antigo embaixo de uma estante esquecida na biblioteca. Não havia assinatura, mas as anotações descreviam um garoto que estudava padrões de comportamento na cidade, observando pessoas e ruas. Coincidência ou premonição? Ninguém sabia, mas o paralelo com Ita era impossível de ignorar. Enquanto isso, amigos próximos, como Samir e Lucas, começaram a relatar sonhos estranhos. Em seus relatos, Ita aparecia, pedindo ajuda, ou apenas observando a cidade de longe. Alguns especialistas sugeriram que a mente deles tentava processar a ausência do amigo, criando imagens que misturavam realidade e memória. A polícia também revisitou o histórico de transporte público da cidade. Ethan costumava pegar o ônibus 2 vezes por semana para atividades extracurriculares. Registros de bilhete indicavam que ele não embarcara naquele dia, reforçando a suspeita de que havia seguido um caminho diferente do usual, talvez em busca do livro sobre constelações que mencionara a mãe. Testemunhas começaram a relatar figuras misteriosas perto de parques e terrenos abandonados. Um homem com sobretudo escuro, frequentemente visto observando, tornou-se uma figura central na investigação. Ninguém sabia sua identidade, mas todos os relatos coincidiam, ele estava sempre próximo ao último trajeto conhecido de Ita. Enquanto a comunidade tentava lidar com o desaparecimento, teorias conspiratórias começaram a surgir. Alguns afirmavam que Ita havia descoberto algo sobre o bairro que não deveria, outros falavam em rituais antigos relacionados a terrenos abandonados. A realidade e a imaginação começaram a se misturar de forma perturbadora. Em uma das buscas noturnas, lanternas iluminaram algo inesperado, pegadas pequenas, aparentemente de criança, que terminavam abruptamente em um beco sem saída. Nenhum sinal de luta, apenas rastros que pareciam ter evaporado no ar, aumentando o clima de mistério que envolvia todo o caso. A mãe de Ita, Elaine, começou a receber cartas anônimas, sem remetente, com mensagens ambíguas: ele está olhando por você ou não olhe para trás. Cada mensagem aumentava o medo e a ansiedade, e mesmo que alguns fossem considerados trotes, Elaine sentia que havia um padrão, como se o desaparecimento tivesse uma intenção por trás. E não se esqueça de se inscrever no canal, pois os próximos capítulos da história de Ethan trazem detalhes ainda mais perturbadores. A cada descoberta, percebemos que, em uma cidade grande como Toronto, os desaparecimentos podem esconder camadas de mistério que ninguém está preparado para enfrentar. Com o passar dos meses, a investigação começou a revelar padrões inesperados. Algumas testemunhas lembravam-se de ver Ethan carregando um livro antigo sobre mapas e constelações, diferente de qualquer outro em seu acervo. Parecia que ele havia descoberto algo que ninguém mais notara, um detalhe que poderia explicar o desaparecimento. A polícia concentrou esforços nos arredores da biblioteca e das ruas por onde Ethan costumava passar. Casas abandonadas e pequenos terrenos, antes ignorados, foram revistados com cães farejadores. Em um desses lugares, encontraram fragmentos de caderno, rasgados e molhados, como se alguém tivesse tentado apagar os rastros do garoto. A cidade de Toronto, enquanto isso, começou a se transformar no imaginário coletivo. Ruas antes comuns agora eram olhadas com desconfiança. Vizinhos falavam de vultos e sons à noite, e até os policiais sentiam que o caso tinha algo sobrenatural, algo que transcendia o simples desaparecimento de uma criança. Em uma entrevista à imprensa, Elaine comentou sobre a sensação constante de que Ita estava observando. É como se ele estivesse presente em cada som, cada sombra. Mas não podemos encontrá-lo. É insuportável. Suas palavras ecoaram pela cidade, criando uma empatia coletiva e uma sensação de mistério que ninguém conseguia explicar.
O caderno de Ethan tornou-se objeto de estudo por especialistas em comportamento juvenil e linguística. Alguns símbolos desenhados por ele sugeriam códigos ou mapas secretos. Cada página parecia um quebra-cabeça, indicando locais específicos da cidade, algumas rotas improváveis que só Ethan parecia conhecer. Enquanto isso, um morador relatou ter visto um carro preto parado próximo à biblioteca na manhã do desaparecimento. Não havia ocupantes visíveis, mas a presença do veículo coincidia com o horário em que Ethan deveria ter chegado à biblioteca. Nenhuma identificação foi possível, aumentando a frustração da polícia. Uma das pistas mais perturbadoras surgiu quando um vizinho encontrou uma mochila azul abandonada em um parque distante, diferente do bairro de Ethan. Dentro, estavam alguns pertences menores, um lápis, um marcador e fragmentos de caderno, mas nada de valor pessoal significativo. Era como se alguém tivesse tentado despistar a investigação. A tensão aumentou com o envolvimento da mídia. Reportagens começaram a detalhar cada aspecto da rotina de Ethan, sua curiosidade e suas rotas conhecidas. A cidade inteira parecia se envolver emocionalmente, e a pressão sobre os investigadores crescia. Cada detalhe perdido gerava mais perguntas do que respostas. Voluntários e especialistas começaram a usar drones para mapear áreas pouco acessíveis, analisando prédios abandonados, matas e terrenos baldios. Apesar de horas de filmagem, nada conclusivo apareceu. A sensação era de que Ethan havia desaparecido sem deixar vestígios, e cada nova tentativa apenas reforçava o mistério. Enquanto a busca continuava, uma pergunta ecoava na comunidade. Ethan havia sido vítima de um crime comum, ou algo mais sombrio se escondia por trás de sua ausência? E para você que está acompanhando essa história, não se esqueça de se inscrever no canal, pois o caso ainda reserva surpresas que vão desafiar sua imaginação. Com o passar dos meses, a ausência de Ethan começou a afetar todos ao redor. Lily, sua irmã mais nova, passou a desenhar mapas e pistas imaginárias, tentando seguir o irmão perdido. Elaine percebia nos desenhos uma tentativa de compreensão do incompreensível, a mente de uma criança tentando lidar com o mistério. Alguns moradores começaram a relatar pequenas coincidências assustadoras. Objetos do cotidiano pareciam deslocados, passos eram ouvidos à noite, e portas que deveriam estar fechadas se encontravam entreabertas. A sensação de que Ethan estava de alguma forma presente, mesmo ausente, cresceu entre aqueles que mais o conheciam. A polícia descobriu que o garoto havia pesquisado locais remotos da cidade, antigos armazéns e prédios abandonados, usando a biblioteca como referência. O caderno continha rotas detalhadas, algumas levando a lugares que ninguém mais visitava. Era como se Ethan estivesse seguindo algo que apenas ele conseguia perceber. Em uma análise forense, fragmentos do caderno encontrados na mochila do parque mostraram pequenas manchas de barro e folhas secas. A impressão era de que o garoto havia se aventurado em áreas pouco acessíveis, mas ninguém sabia se ele estava sozinho ou acompanhado. Cada detalhe aumentava o clima de mistério. Alguns especialistas em comportamento juvenil sugeriram que Ethan poderia ter seguido uma trilha que ele mesmo criou, guiado por sua curiosidade e senso de aventura. Mas o desaparecimento absoluto levantava outra hipótese, que algo ou alguém o havia interceptado no caminho. Enquanto a cidade tentava lidar com o desaparecimento, pequenos grupos de voluntários continuavam vasculhando áreas afastadas. À noite, lanternas iluminavam terrenos escuros, e o vento carregava sons que pareciam misturar passos reais e imaginários. A tensão psicológica começou a afetar até os adultos, deixando claro que o mistério transcendia o desaparecimento físico. Uma testemunha relatou ter visto Ethan próximo a um prédio abandonado, conversando com um homem de aparência estranha. A memória era vaga, mas a descrição coincidiu com outros relatos do mesmo indivíduo visto ao longo do bairro. A polícia começou a suspeitar que o homem pudesse estar ligado ao desaparecimento, mas nada concreto pôde ser confirmado. Elaine começou a perceber que mensagens anônimas, cartas e recados deixados de forma enigmática sugeriam uma presença observadora que se escondia na cidade. Cada tentativa de decifrar essas pistas parecia levar a outro labirinto de perguntas sem resposta, aumentando o desespero e a sensação de impotência. No 10º mês após o desaparecimento, a cidade inteira se lembrava diariamente de Ethan. Cartazes permaneciam nas ruas, a mídia revisava o caso com frequência e especialistas continuavam analisando o caderno e as rotas. Era como se Toronto tivesse entrado em um estado de vigilância silenciosa, todos esperando um sinal que pudesse revelar a verdade. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. A história de Ethan não é apenas um mistério, é um lembrete de que desaparecimentos podem transformar vidas e cidades,
deixando perguntas que desafiam nossa percepção do que é real e do que é possível. No final do primeiro ano após o desaparecimento, a investigação começou a tomar caminhos inesperados. Pequenos detalhes do caderno de Ethan, antes ignorados, começaram a ser analisados com lupa. Símbolos, rotas e notas aparentemente aleatórias passaram a sugerir uma lógica própria, quase como se o garoto tivesse previsto algo. Alguns investigadores acreditavam que Ethan havia se envolvido com locais ou pessoas perigosas sem perceber. Outros sugeriam que ele tinha seguido um padrão próprio, um instinto que ninguém conseguia compreender. A cidade inteira começou a se perguntar: teria Ethan desaparecido por curiosidade ou por força externa? Enquanto isso, Elaine se agarrava a cada pequena esperança. Fotografias, cartas anônimas e relatos de testemunhas eram estudados obsessivamente. Cada detalhe, por menor que fosse, poderia conter a chave para descobrir onde Ethan estava, ou ao menos para compreender o que havia acontecido naquele 14 de novembro de 2023. Em uma madrugada de inverno, voluntários encontraram um pequeno caderno escondido em um arbusto, perto de um terreno abandonado. Ele estava molhado, algumas páginas rasgadas, mas continha anotações de Ethan sobre rotas secretas, observações de pessoas e até desenhos enigmáticos de constelações. Para os investigadores, cada página parecia um mapa do desaparecimento. Alguns vizinhos relataram que à noite, por entre o vento e o silêncio, ouviam o que parecia ser o riso de Ethan ou passos leves correndo pelos quintais. Era impossível determinar se eram memórias auditivas ou pura imaginação, mas o efeito psicológico sobre a comunidade era inegável. O desaparecimento de Ethan havia deixado uma marca invisível, mas permanente. A polícia iniciou uma revisão de todos os relatos de atividades suspeitas na região. Carros estranhos, figuras observadoras, portas que batiam sozinhas, tudo foi catalogado. Mas ainda faltava prova concreta. A sensação de que o caso possuía camadas invisíveis crescia a cada nova tentativa frustrada de solução. A mídia, enquanto isso, começou a traçar paralelos com outros desaparecimentos em Toronto e arredores, criando um debate público sobre segurança, vigilância e o papel da cidade em proteger seus jovens. A história de Ethan se tornou símbolo de alerta, lembrando a todos que, às vezes, o perigo se esconde nos lugares mais comuns. No 15º mês, uma pista nova trouxe esperança. Um vigilante urbano relatou ter visto uma figura com características de Ethan próxima a um armazém abandonado, carregando um livro antigo sobre constelações. A polícia investigou o local, mas não encontrou vestígios do garoto. Apenas a sensação de que ele havia estado ali, como se tivesse desaparecido novamente no ar. Enquanto a investigação continuava, Elaine nunca deixou de acreditar. A cada carta anônima, a cada fragmento de caderno encontrado, ela sentia que o filho estava tentando deixar sinais, uma mensagem codificada que só poderia ser decifrada com paciência e atenção. A esperança tornou-se um fio tênue, mas firme, que sustentava sua vida. E agora, preparando-se 12 para meses os próximos após o desaparecimento, não se a esqueça cidade de se de Toronto inscrever ainda no canal. parecia O carregada caso de uma de Ethan sombra nos lembra silenciosa. que, Mesmo nas cada rua cidades por mais onde Ethan conhecidas e costumava seguras, passar se mistérios tornará um podem se lembrete instalar de doloroso de forma sua ausência. silenciosa e permanente. Vizinhos caminhavam a busca com pela cautela. verdade Pais exige seguiam coragem, os filhos com mais persistência atenção e e a a vida vida cotidiana cotidiana parecia parecia marcada por um suspense invisível. Elaine, desesperada, começou a visitar locais onde fragmentos do caderno e objetos de Ethan haviam sido encontrados. Cada descoberta era acompanhada de esperança e medo. Ela tentava decifrar padrões, relacionar símbolos e traços, na esperança de entender o que seu filho queria comunicar antes de desaparecer. As redes sociais criaram um movimento crescente em torno do desaparecimento. Grupos de moradores trocavam informações sobre relatos de figuras estranhas, carros suspeitos e luzes misteriosas. Alguns voluntários começaram a organizar vigílias noturnas, revisitando lugares que Ethan frequentava, tentando captar qualquer sinal que indicasse sua presença. Investigadores especializados começaram a sugerir que Ethan poderia ter seguido um padrão próprio, quase como se estivesse tentando deixar pistas para que alguém o encontrasse. O garoto era descrito como extremamente observador, capaz de perceber detalhes que adultos e colegas simplesmente ignoravam. Entre as novas pistas, destacava-se um mapa desenhado em uma página rasgada do caderno de Ethan. Ele mostrava uma rota que levava a um antigo armazém na periferia da cidade. Quando a polícia tentou acessar o local, descobriram que ele havia sido reformado e ninguém morava lá, mas sinais de recente presença humana eram perceptíveis. Enquanto isso, Lily começou a ter sonhos vívidos com o irmão. Em suas descrições, Ethan aparecia apontando direções, ou deixando pistas sutis. Para Elaine,
Cada relato era angustiante e esperançoso ao mesmo tempo, como se seu filho ainda estivesse tentando se comunicar de algum modo. Testemunhas continuavam a relatar o mesmo homem de sobretudo escuro, agora com mais frequência. Ele aparecia em locais próximos à biblioteca, ao parque e perto de terrenos abandonados. Sua presença começou a ser interpretada como um padrão, mas ninguém conseguia identificá-lo. A cidade inteira começou a se perguntar se ele estava ligado diretamente ao desaparecimento de Ita. O clima psicológico na comunidade tornou-se tenso. Cada sombra parecia carregar a presença do garoto, cada barulho à noite lembrava a ausência dele. A investigação já não era apenas sobre encontrar Ita fisicamente, tratava-se de decifrar uma rede de sinais, símbolos e memórias que o garoto deixará para trás. Enquanto a polícia revisava relatos de anos anteriores sobre desaparecimentos semelhantes, alguns padrões se sobrepunham. Crianças e adolescentes que haviam sumido em Toronto apresentavam trajetórias e circunstâncias que lembravam, de forma perturbadora, o caso de Ita. Para os investigadores, isso sugeria que algo maior poderia estar ocorrendo. E para você que acompanha esta história, inscreva-se no canal para não perder os capítulos finais. A trama de Ita está prestes a revelar emoções intensas, revelações perturbadoras e mistérios que ainda desafiam a razão humana. No 18º mês após o desaparecimento, uma reviravolta inesperada trouxe novos elementos à investigação. Um morador encontrou um pequeno abrigo improvisado dentro de um prédio abandonado próximo à biblioteca. Dentro, havia objetos pertencentes a Ita, seu caderno parcialmente rasgado, uma lanterna e fragmentos de roupas. As autoridades acreditaram que esses achados poderiam indicar que Ita havia passado algum tempo ali. Mas o local não apresentava sinais de ocupação recente, apenas a sensação de que alguém havia estado ali e desaparecido novamente. Cada detalhe aumentava o mistério. O garoto parecia se movimentar em padrões impossíveis de rastrear. Enquanto Elaine revisava o caderno, percebeu um padrão que antes havia passado despercebido: rotas interligadas que formavam símbolos parecidos com constelações. Era como se Ethan tivesse deixado um mapa codificado, misturando sua paixão por astronomia com uma tentativa de orientação para alguém encontrá-lo. Investigadores começaram a revisar registros de terrenos e armazéns abandonados, buscando qualquer evidência que pudesse relacionar o abrigo improvisado a outros locais suspeitos. Câmeras antigas e registros de vizinhos foram analisados com cuidado, mas ainda não havia provas de quem ou o que poderia ter levado Ita. A tensão psicológica sobre Elaine aumentava a cada nova descoberta. Ela sentia a presença do filho, imaginava seus passos e gestos, mas a frustração de não poder tocá-lo era esmagadora. Cada pedaço do caderno, cada objeto encontrado, era simultaneamente esperança e desespero. Samir e Lucas começaram a revisitar os lugares que Ethan costumava frequentar, tentando entender os símbolos e rotas que ele desenhara. Cada rua, cada prédio abandonado, parecia carregado de uma energia invisível, como se Ita ainda estivesse presente, guiando os amigos por um labirinto que só ele compreendia. Em paralelo, relatos de figuras misteriosas continuaram surgindo. O homem de sobretudo escuro, associado a observações suspeitas desde o início, nunca foi identificado. A polícia considerava a possibilidade de que ele estivesse monitorando Ita, mas também cogitava a hipótese de ele ser apenas um espectador, uma presença assustadora mas não diretamente envolvida. O clima na cidade tornou-se quase insustentável. Moradores falavam em murmúrios, crianças comentavam sobre vultos e sombras, e cada ruído à noite provocava ansiedade coletiva. O desaparecimento de Ethan transformou não apenas uma família, mas toda a vizinhança, criando uma memória permanente de mistério e inquietação. Enquanto a investigação prosseguia, especialistas começaram a estudar o comportamento do garoto. Suas rotas, observações e símbolos sugeriam uma inteligência e percepção acima do normal. Muitos acreditavam que Ethan, de alguma forma, havia previsto ou entendido situações que adultos e autoridades não conseguiam compreender. E agora, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para acompanhar a conclusão dessa história intrigante. O clímax do desaparecimento de Ethan está prestes a revelar emoções profundas, revelações perturbadoras e o impacto duradouro de um mistério que permanece sem solução. Meses depois da última pista encontrada, o caso de Ethan continuava oficialmente sem solução. A polícia mantinha investigações periódicas, mas a falta de novos indícios mantinha o mistério intacto. Cada objeto, cada fragmento do caderno, parecia uma mensagem cifrada que ninguém conseguia decifrar totalmente. Elaine e Lily continuavam a viver com a esperança silenciosa. Cada noite era marcada pela vigilância da janela,
pela lembrança do riso e das histórias de Ita. O desaparecimento havia deixado uma cicatriz emocional profunda, mas também uma conexão invisível que mantinha mãe e filha unidas na busca por respostas. Os amigos de Ita, Samir e Lucas, decidiram criar um pequeno memorial em sua memória. Um cantinho na biblioteca, com fotos, desenhos e símbolos que lembravam o garoto, se tornou um ponto de encontro para quem queria prestar homenagem ou compartilhar memórias. A comunidade sentia a ausência física, mas mantinha viva a lembrança do adolescente curioso e atento. A cidade de Toronto, enquanto isso, carregava a lembrança do desaparecimento como uma sombra silenciosa. Ruas antes comuns pareciam carregadas de memórias, e o desaparecimento de Ethan passou a simbolizar a vulnerabilidade que mesmo grandes cidades podem esconder. Investigadores continuaram estudando padrões de desaparecimento similares, tentando entender se havia conexões invisíveis. Embora nada concreto surgisse, a análise reforçava a sensação de que algo maior estava envolvido, um enigma que transcendia o simples crime ou acidente. O caderno de Ethan permaneceu como o legado mais intrigante. Especialistas afirmavam que, se interpretado corretamente, ele poderia conter pistas vitais. Mas a interpretação exata permanecia impossível, como se o garoto tivesse deixado sinais claros apenas para quem pudesse compreendê-los de forma intuitiva. Com o passar dos anos, a história de Ethan tornou-se um lembrete para a cidade. Escolas, vizinhos e familiares passaram a reforçar a atenção e a vigilância, lembrando que desaparecimentos não acontecem apenas em ruas distantes, mas podem se instalar silenciosamente, em bairros aparentemente seguros. Elaine manteve viva a memória do filho, falando de suas paixões, seus sonhos e sua coragem. Para a comunidade, Ethan tornou-se símbolo de mistério, resiliência e esperança. Sua ausência física jamais seria esquecida, mas sua presença emocional permaneceu em cada gesto e lembrança compartilhada. E por fim, se você acompanhou até aqui, inscreva-se no canal para continuar explorando casos misteriosos como o de Ethan. Cada história é um lembrete de que a verdade nem sempre é simples, e que mesmo nas cidades mais familiares, mistérios profundos podem se esconder em cada esquina. O desaparecimento de Ethan, em 14 de novembro de 2023, permanece oficialmente sem solução. Mas a memória do garoto, suas descobertas, cadernos e rotas, continuam a inspirar curiosidade, questionamentos e vigilância. E assim, a história de Ethan permanece viva, entre o real e o desconhecido, em Toronto e nos corações de quem nunca deixou de buscá-lo.